Daqui a pouco é hora de dar o voto aí. Votar. Beleza. Enquanto isso, você segue acompanhando na tela o Tá bom, QR Code e dá o seu voto também. Deixa eu aproveitar ainda com o QR Code na tela para quebrar o protocolo aqui e saber se o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, também gosta de forró, de São João. Vai dar seu voto também, secretário? Bom dia. Bom dia, gosto muito. Todos os anos que eu pude, eu passei o São João com a minha família. É a festa que nós nos encontramos todos os ramos da família, passamos juntos, amontoados na roça. Esse ano, lamentavelmente, a gente teve que passar dentro de casa. Muito bem. Diferentemente dos anos anteriores, mas em 2021 teremos de volta o nosso São João, como gostamos. Secretário, para começar então a conversar aqui, né, sobre assuntos relacionados ao combate ao coronavírus, e eu queria saber a sua opinião a respeito das imagens que a gente vai trazer agora. Imagens de guerra de espada, nós mostramos há pouco aqui no Jornal da Manhã. Olha aí, na sua tela. Tivemos guerra de espadas em alguns municípios, a exemplo de Senhor do Bonfim, também a exemplo da cidade de Cachoeira no Recôncavo. Além da guerra de espada, tivemos operação em Salvador, de várias equipes da prefeitura e da polícia apreendendo equipamentos de som, festas que aconteciam. Somente ontem foram quase 500 denúncias. Ontem tivemos aglomeração na Feira de São Joaquim, das pessoas comprando o milho para o São João. Como é que se vê essas imagens? Com que sentimento se acompanha isso, secretário, 3 meses depois, né, do início aí do combate mais duro ao coronavírus? Olha, a guerra de espadas, ela é por si só um ato de vandalismo. Eu entendo que é uma tradição baiana, mas é algo que hoje, no século XXI, compreendendo a racionalidade das complicações que isso pode trazer. Quando eu era adolescente, quando eu era estudante de medicina, eu tive a oportunidade de ir à Cruz das Almas, a Senhor do Bonfim, e ver de perto como era a guerra de espadas. É um ambiente de alto risco, as pessoas têm que ir de capacete, de casaco de couro, 2 calças jeans, um ambiente de fumaça terrível que irrita as vias aéreas, e nessa época de Covid isso é extremamente prejudicial para o pulmão. Deveria ser considerado um crime acender uma espada. Antes de haver restrição, era a principal causa de atendimento no nosso hospital em Santo Antônio de Jesus. O centro de queimada vivia cheio de pessoas sequeladas de espada. Então eu rogo para que haja repressão, para que isso seja proibido e uma ostensiva pelas autoridades. Em relação a pessoas se deslocando, eu vou dar um testemunho. Eu fui a Jaguaquara nessa segunda-feira, dia 22, e no retorno para Salvador, era impressionante a quantidade de veículos se deslocando para o interior. A pista de Irida, Salvador, para Jequié, para aquela região, estava lotada de carros. A despeito de ter havido um feriado antecipado, houve uma grande quantidade de pessoas se deslocando para as cidades e deve ter havido festejos, ainda que familiares, em grande quantidade por toda a Bahia. Muito bem, vamos avançar aqui na nossa conversa. Secretário, qual é a taxa de transmissão no estado nesse momento e o que é que essa taxa nos indica, hein? Nós estamos em torno de 3,4%. Conseguimos romper aquela barreira que estávamos ali em torno de 4,5%, já estamos de forma sustentada aí entre 3% e 3,5% ao dia. Cidades como Salvador já chegaram a 2%, mas nós temos ainda problemas. Feira de Santana está com 5% e em crescimento. Vitória da Conquista, cidades como Teixeira de Freitas, Gandu, Valença, Santo Antônio de Jesus, aqui ao lado, onde deve ter havido muito São João, também com taxa superior a 10% ao dia. Nossa missão é analisar 417 municípios e atuar junto a cada um desses municípios que ultrapassa a média do estado de 3,5%, para que a gente veja o que é que pode ser feito no sentido de reduzir, trazer para o controle locais que estão havendo essa falta de controle.
Bom, o senhor mencionou alguns municípios aí. Eu lembro que o governador Rui Costa falou sobre o sinal vermelho em alguns municípios. Tenho aqui a lista deles, de alguns. Juazeiro, Conceição do Jacuípe, Santo Antônio de Jesus, o senhor mencionou também, e São Francisco do Conde. Esse é o ponto de atenção no momento, secretário? Como é que estão os índices nesses municípios, hein? Esses municípios que o governador citou são aqueles com taxas superiores a 10%, 12%, 15%. Nós estamos entrando em contato com as secretarias municipais de saúde, com os prefeitos, para adotar medidas que visem controlar. Nós fizemos isso em várias regiões, como a região Cacaueira, como a região de Jiquié e Piauí. Todas essas regiões em que o governo do estado, alinhado com as prefeituras, atuou, nós conseguimos trazer as taxas de transmissão. Hoje, Ilhéus e Itabuna têm taxas de 3% ao dia, é inferior até a média do estado. Quero falar sobre a testagem, secretário Fábio, com relação à testagem, porque nos ajuda a entender o estágio de contágio, de pandemia, né? Tem um dado aqui, a Bahia é o segundo estado que mais testa em números absolutos, né, em números gerais, mas quando se calcula isso com base num comparativo por 100 mil habitantes, essa posição cai bastante. Cai para a 22ª posição. São dados do Ministério da Saúde, é importante lembrar isso. Daí a minha pergunta, a gente está testando pouco ainda, secretário, por que não avançamos nisso, hein? Não, nós não estamos testando pouco. Nós estamos falando de RT-PCR. RT-PCR é o padrão ouro para diagnóstico do coronavírus, é o exame que é aquele feito do nariz no laboratório central. Quando se fala em testagem em geral, se acaba colocando na mesma conta os testes rápidos feitos na ponta. E essa é uma estratégia que o governo do estado não está investindo, porque o número de resultados falsos negativos é muito grande. Nós não entendemos que testagem rápida é uma estratégia custo-efetiva. Você tem ideia? Um teste rápido daí está girando no mínimo em torno de 100, 150 reais cada um daqueles cassetezinhos. É extremamente caro. Um RT-PCR está menos de 200 reais. E é um exame que dá uma garantia de acurácia muito superior ao teste rápido. Nós achamos que fazer testagem em massa com teste rápido nesse momento é algo que não é custo efetivo. E nesse sentido nós investimos no LACEN, nós somos o segundo maior LACEN hoje do Brasil, fazendo quase 2.000 exames por dia, RT-PCR, e com uma taxa de positividade inferior a 20%. O que é que isso significa? Significa que nós estamos testando muita gente, sim. Nós não estamos os graves que entram para o hospital e já com o diagnóstico fechado clinicamente, que é o que acontece em vários municípios com positividades superiores a 60%. Nós testamos todo mundo, testamos as pessoas parentes, as pessoas que moram nas casas com RT-PCR e o índice de positividade está abaixo de 20%, o que indica que estamos testando bastante. Tá bom. Secretário, deixa eu só retomar um dado que o senhor trouxe aqui que me chama a atenção. A gente falou em 3,4% na taxa de contágio no momento, mas outros municípios estão acima desse índice. O que é que explica isso? Por que uns têm uma taxa mais elevada e outros conseguem reduzir essa taxa? Nós temos um processo de interiorização da pandemia para municípios de pequeno porte e médio porte. Nós temos um processo que é causado por migração que vem de São Paulo principalmente, através de ônibus clandestinos, mas também nós temos municípios que adotam estratégias inadequadas, né, de abrir o comércio, como foi o caso de Vitória da Conquista, como foi o caso de Feira de Santana, e a história se repete. Já é a terceira vez que esses municípios abrem o comércio, os casos disparam e tem que voltar atrás e fechar de novo. Não é hora de se flexibilizar a atividade comercial. É preciso manter o controle ainda por mais algumas semanas. O governador Rui Costa criou um comitê de avaliação da retomada da economia, e nós definimos que só haverá qualquer tipo de flexibilização após uma estabilização no crescimento, uma neutralidade do crescimento durante 14 dias sustentados.
Secretário, eu quero voltar ainda à questão do RT-PCR, a gente falou dessa questão há pouco aqui. Também conversei com o secretário estadual da Educação sobre a testagem dos alunos naqueles 3 municípios do sul do estado, Piauí, Itajubá e também Uruçuca, né, salvo engano. Nesses municípios, qual é o teste que vai ser aplicado? Vai ser o PCR ou vai ser um outro teste utilizado? Excelente pergunta. É Itajuípe, né? Na verdade, a gente está buscando aqui o anticorpo que garante a proteção. Nós estamos buscando o IgG. Nós estamos querendo ver qual é a porcentagem do alunado que já gerou anticorpo protetor. Essa é uma outra estratégia. O RT-PCR busca o vírus, busca a infecção ativa. A gente quer saber quantos desses alunos já foram expostos de forma assintomática e já desenvolveram a doença. Tá bom, então, secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, mais uma vez agradeço aqui as suas palavras, os seus esclarecimentos. Seguimos todos acompanhando e bom trabalho aí, tá bom? Obrigado, bom dia a todos. O senhor também. Vamos lá, 7h.